Oi gente, eu sou Ana Hettich aqui em Varsóvia e eu estou andando aqui nas ruas do antigo gueto de Varsóvia com a Grażyna para mostrar para vocês onde ficavam os muros que delimitavam o gueto de Varsóvia. Esse vídeo é uma continuação da conversa que a gente teve dentro do Museu Polin de Cultura Judaica. Aqui tem as datas, o muro do gueto, 1940, 1942. Então aqui no meio da cidade tem a marca no chão de onde estava o muro do gueto, com a data. Então aqui é a demarcação do muro do gueto de 1940 a 1943. Então eles ergueram esse muro aqui, está marcado em metal no chão, acho que é ferro isso, e vai embora. Então a gente está no mesmo bairro onde tem o Museu Judaico, que a gente estava lá gravando, o Museu Polin. E aqui tem mais um detalhe de onde o muro virava. Ia para lá e agora não tem mais. Foi tudo destruído, né? Assim, no momento em que os nazistas resolveram liquidar o gueto, eles não tinham mais quase nada para ser preservado depois, nem querendo guardar a memória, porque foi tudo pro chão. Então a cidade foi reconstruída, agora esse é um bairro residencial, mas a memória continua. Aqui está a história do gueto, então eu vou traduzir para vocês o que está escrito aqui em inglês. Por ordem das autoridades da ocupação alemã, o gueto foi separado do resto da cidade em 16 de novembro de 1940. A área do gueto, cercada por um muro, tinha inicialmente 307 hectares. Com o passar do tempo, foi reduzida. Começando em janeiro de 1942, foi dividida em duas partes, chamada o Gueto Grande e o Gueto Pequeno. Aproximadamente 360 mil judeus de Varsóvia e 90 mil judeus de outras cidades foram trazidos para dentro do gueto. Aproximadamente 100 mil morreram de fome. Durante o verão de 1942, os alemães deportaram e assassinaram aproximadamente 300 mil pessoas na câmara de gás de Treblinka. Em 19 de abril de 1943, um levante começou no gueto. Até o meio de maio, as pessoas que estavam lutando e os civis morreram em combate ou foram mortos no incêndio feito sistematicamente nos prédios do gueto. Então o gueto foi queimado sistematicamente, tipo prédio por prédio, sem deixar nada. A população que sobrou depois do incêndio foi assassinada pelos alemães em novembro de 1943 em Majdanek, Poniatowa e Travnik, nesses campos de concentração. Apenas poucos sobreviveram. Em memória de todos que sofreram, lutaram e morreram, a cidade de Varsóvia construiu esse monumento em 2008. Essa foto mostra que do lado oposto do Umschlagplatz, um portão do gueto estava funcionando a partir de janeiro de 1942. Então agora nós vamos mostrar para vocês o que é o Umschlagplatz. E aqui nós temos um mapa de Varsóvia, que é o rio passando, e aqui tem o desenho do primeiro gueto, que eles falaram que era 307 hectares.
Então, em volta de todo esse pedaço dourado aqui, tinha esse muro, inclusive onde nós estamos. Aqui tem um pino mostrando exatamente onde nós estamos e esse muro fazendo essa volta aqui, ó, aqui e aqui, bem nesse lugar. Como que é o nome desse bairro, Grażyna? Murano. O bairro chama-se Murano. Bairro Murano. Mas fica muito perto do museu. Sim, nós viemos andando do museu. 10 minutos, passeio de 10 minutos. Sim. E virando a esquina aqui, já vemos ali atrás aquele prédio branco, é o Umschlagplatz. Esquina da rua Dica com a rua Stavk. E aqui é o Umschlagplatz. Agora eu vou traduzir para vocês do inglês o que diz aqui sobre na Wikipedia. Também vou linkar aqui embaixo para quem quiser ler depois em inglês o que significa Umschlagplatz. Que é o nome desse monumento. Na verdade, isso é um monumento onde ficava o Umschlag. É um nome em alemão, não é um nome polonês, porque para lembrar que foi feito pelos alemães. Então, esse lugar onde tem esse monumento hoje era onde ficava o Umschlagplatz durante o gueto de Varsóvia, durante a Segunda Guerra, durante o nazismo. Então, eu vou traduzir o que está escrito aqui para vocês, ok? Umschlagplatz significa em alemão um ponto de coleta ou um ponto de carregamento. Esse era o termo usado durante o Holocausto para denominar as áreas ao longo dos trilhos de trem nas estações, ao longo das estações dos trilhos de trem na Polônia ocupada, onde os judeus dos guetos eram carregados e juntados e unidos, né, eram todos colocados num lugar para daí serem carregados dentro dos trens como carga, né, como se fosse gado, para serem deportados para os campos de extermínio nazista. O maior ponto de embarque de judeus nos trens era em Varsóvia, perto do gueto de Varsóvia, exatamente onde nós estamos gravando nesse momento. Aqui onde eu estou, entre 1942, apenas em 1942, entre 254 mil e 265 mil judeus passaram exatamente por aqui, pelo Umschlagplatz de Varsóvia, a caminho do campo de exterminação de Treblinka, durante uma operação chamada Reinhard, na fase mais mortal do Holocausto polonês. E eles eram mantidos aqui exatamente nesse lugar, às vezes a noite inteira acordados, em pé, todos juntos, para o trem chegar e eles serem embarcados. Então eles ficavam aqui paradinhos onde eu estou esperando. E a Grażyna ainda falou uma coisa que eu acho extremamente cruel, um requinte de crueldade, que para não ter que buscar os judeus dentro de casa e arrancar eles à força, eles falavam que eles não falavam, obviamente, para onde eles estavam sendo levados, e quem ia nunca voltava para contar. Então eles falavam que eles estavam sendo transportados para outro lado da Polônia, para ficar em outro lugar, e que quem se candidatasse e fosse primeiro ia ganhar pão e mortadela para ir. Então, como eu falei, mais de 100 mil pessoas morreram dentro desse gueto aqui de fome, de não ter o que comer, passaram fome até morrer. Então você oferecer um lanche era muita coisa. E muitos deles vieram felizes para ganhar o lanche e mudar de lugar, e na verdade estavam sendo levados para morrer na câmara de gás. Então, e era exatamente aqui nesse lugar onde eu estou sentada, e esse monumento foi construído. Esse monumento aqui onde a gente está foi construído em 1988, esse é um memorial das pessoas que passaram aqui, e ele é para lembrar
para ter uma semelhança olhando de fora, para parecer um trem parado com a porta aberta, aquelas portas tipo de vagão de transportar gado que eles usavam para transportar os judeus. Então é para lembrar que o trem parado aqui com a porta aberta para as pessoas carregarem. Então por isso que esse monumento foi construído em 1988 e está aqui ainda até agora para ser visitado. Esse monumento foi inaugurado em 18 de abril de 1988, no aniversário de 45 anos do levante do gueto. E as inscrições que a gente vê aqui atrás, elas foram feitas em polonês, em inglês e em yiddish. Ao longo desse caminho de sofrimento e morte, mais de 300 mil judeus foram trazidos em 1942 até 1943, do gueto de Varsóvia para as câmaras de gás dos campos de exterminação nazistas. E vale a pena mencionar que esses ramos de flores foram postas no dia 22 de julho, então há poucos dias, porque hoje estamos no dia 26, dia de Santa Ana. Então vejam as faixas. Esses ramos de flores foram oferecidas pelo presidente da Polônia, Andrzej Duda, pelo presidente de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, precisamente nesse dia, quando começou a ação de extermínio, em 1942. Eu, mais uma vez repito, é uma demonstra do nosso respeito. Esse é flores do prefeito de Varsóvia e flores do presidente da Polônia. Emanuela Ringelblum. E aqui de representantes da aqui o Ministério dos Assuntos Externos, o grupo parlamentar, Museu do Gueto, a Embaixada do Israel. Aqui da entrada do monumento, essa parte aqui de cima, ela é para lembrar uma lápide cianita e foi doada pelo governo da Suécia. E ela tem o padrão de uma floresta destruída, que é um símbolo do extermínio da nação judaica. Então, aqui na entrada é para aparecer uma porta do trem aberta e ali na frente é a porta do trem fechando já. E os nomes que a gente vê aqui atrás na parede são os 400 nomes mais populares de origem judaica polonesa, em ordem alfabética, começando em Aba, lá em cima, e terminando em Jana. E cada um desses nomes lembram as vítimas do gueto de Varsóvia. Obrigado por assistir esse vídeo. O monumento está aqui em Varsóvia, ele fica aberto 24 horas, ele é na rua mesmo, não é fechado, qualquer pessoa pode entrar aqui, deixar flores, fazer essa homenagem. Quando você estiver em Varsóvia, venha visitar. O endereço está aqui na descrição, mais informações também estão aqui na descrição. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Nos vemos na próxima. Se você quiser mais informações sobre a guerra e o comunismo na Polônia, tem uma playlist só sobre isso aqui no canal que eu vou deixar linkada aqui do lado. Até mais!